Oi, gente, chegamos ao 12º e último episódio do Aconteceu no Rio Grande do Sul. 3 meses já de programa, uma temporada dedicada aos 150 anos da imigração italiana no estado. Já falamos sobre a Itália de 1875, sobre as viagens, sobre a chegada das famílias ao Rio Grande do Sul, a ocupação da Serra, a Quarta Colônia, os italianos aqui em Porto Alegre. Falamos de gastronomia, de educação, das mulheres, falamos das moradias, muitos temas envolvendo os italianos e seus descendentes. E hoje, neste episódio, nós vamos falar de processos migratórios contínuos. Depois de chegarem à Serra, os italianos foram, com seus descendentes, para outras regiões do Rio Grande do Sul. Nós vamos falar da ocupação de italianos no norte do estado, em Santa Catarina, no Paraná, no oeste do Brasil, e para isso recebemos um especialista no tema, professor e historiador César Augusto Prezi. Muito bem-vindo, professor. Bom dia, caro Tedesco. Eu primeiramente quero fazer os cumprimentos pelo extraordinário trabalho que fizesse de entrevistas. Espero que se transforme num livro, né? Eu não assisti todos os programas, mas os que eu assisti são programas de altíssima quantidade de informações, né? Se faz uma radiografia da imigração italiana no Rio Grande do Sul, e ele está à altura do livro dos 150 anos que nós produzimos recentemente, né, com o amigo Ademir Baca. Eu produzi 6 capítulos daquele livro, né? E eu te diria ainda que uma grande ideia seria transformar essas entrevistas num audiolivro, assim como se faz para os cegos, né? Com uma composição de uma obra, de um livro, né? Que possa ser manuseado depois, não somente por pesquisadores, mas que ele possa ir também para as escolas, servir como ferramenta para os professores. Muito obrigado. Uma síntese dessas entrevistas pode ser a poesia do Tolkien, né? Que é da obra O Senhor dos Anéis, Le radici profonde non gelano mai. As raízes profundas não gelam nunca, não gelam jamais, né? Isso é o que constitui, digamos assim, a síntese também da história da imigração italiana, particularmente no Rio Grande do Sul, que possui um reconhecimento internacional, né? Pelo modelo de ocupação e o que ela produziu, né? Mas antes de entrar no nosso tema, as duas abordagens, que é a conquista do oeste brasileiro, e, ao meu ver, teria que ser, esse título teria que ser reescrito, é a conquista do norte, porque quem ocupa 5.000 quilômetros de território, e quem dá a partida para esse processo de ocupação, que é o maior processo de ocupação de território ocorrido após a Revolução Agrícola há 13.000 anos, ele inicia no Rio Grande do Sul. Ele vai se encerrar lá nas bordas da Amazônia, nas terras alagáveis, né? São páginas de história ainda, de microhistória que precisa ser registrada. Então, antes de entrar nesse assunto, eu só gostaria, se tu me permite, fazer uma consideração sobre 150 anos, né? A adoção de 150 anos. Eu ouvi alguns programas anteriores. Gostaria só de fazer um acréscimo rápido, né? Por que não foi adotado a data do 24 de maio, né? A gente fala muito as causas da adoção da data do 20 de maio de 1875, mas não se diz o porquê que a data de 24 de maio não foi adotada. Tu tens filhos, Stout? Tenho. Tens filhos. Então, o que tu fizesse quando nasceu o filho? Ele foi gestado pela tua esposa, 9 meses, e aí tu fosse no cartório e registrei. E fizeste o registro. Nascimento desse filho. Ele passa a nascer oficialmente. É isso? Sim. Isso acontece com todas as pessoas. É isso que aconteceu com o governo, com o presidente da província, o Sertório. Foi gestada a ideia do processo de colonização, processo de reforma fundiária no Rio Grande do Sul, que acabaria com o tripé da grande propriedade agrícola, escravidão
e da monocultura, né? Esse processo que foi gestado pelo Dom Pedro II, ele completa os seus 50 anos em 1920. 50 anos. 1920, qual é o contexto que nós temos? O contexto da Europa e o contexto no Rio Grande do Sul. Então, a Europa está saindo da Primeira Guerra Mundial, 1918, completamente esfacelada, 14 a 18. O Brasil, o Rio Grande do Sul, Brasil vem da proclamação da República em 1889, em que digamos assim, se contesta aquele projeto monarquista, né? Se expulsa o imperador, cai a monarquia. E em 1922, 3 anos antes das comemorações de 1925, qual é o cenário do Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul vinha também esfacelado, dividido pela Revolução Federalista de 1893, uma disputa entre monarquistas e republicanos. 1922 é o ano que estoura a guerra assisista entre Borges de Medeiros e Assis Brasil. E na Itália se tem a ascensão do Mussolini. Mussolini, que tinha, assim, era o primeiro-ministro, estava ascendendo. Então, já se havia passado o 50º da criação, da extração da certidão de nascimento da colônia Condedeu e da colônia Dona Isabel. A data que completaria os 50 anos, e que foi proposta, completaria em 1925. Mas essa data é adotada muito por questões, em primeiro lugar, em questões políticas, né? Questão de que uma república não poderia homenagear um imperador, não poderia homenagear os opositores do próprio Estado, os opositores a nível federal. E a gente tem que considerar também esse cenário internacional, que é a ascensão do Mussolini, a ascensão do fascismo, e a ascensão do fascismo, né, na Alemanha, né? Isso vai ter digamos assim, um acolhimento muito grande na cidade que mais está se desenvolvendo, né, que é Caxias do Sul, onde existe uma elite muito simpática aos ideais do Mussolini. A iniciativa desse primeiro censo, dessa obra, que é essa aqui, dá para ver? Sim. Essa obra, que são 2 volumes, que é a Bíblia, que é o Velho Testamento da Imigração. Essa obra de 1925, ela é uma obra patrocinada pelo Estado italiano. Ela é uma obra patrocinada pelo Mussolini. Então, ela vai superdimensionar e vai atribuir todas digamos assim, as virtudes dessa colônia, né? Então, evidentemente, existe toda uma legislação que atribuiu a data de 20 de maio de 1925, contemplando principalmente a colônia Caxias. Evidentemente, porque a colônia Caxias era a colônia mais dinâmica, onde estavam surgindo os negócios. E toda história que se escreve a partir dessa obra, né, ela é uma história muito urbana, muito industrial, que ela acabou, ao meu ver, deixando de lado o aspecto mais importante, que é foi o do processo de colonização, do processo de ocupação do território, que começa aqui na 4ª colônia, no Rio Grande do Sul, e se estende por 5.000 quilômetros, né? Ela deixou de lado, que é a história aquela que possibilitou o desenvolvimento das cidades, que possibilitou o desenvolvimento dos comerciantes, e depois gerou a Revolução Industrial em 1930. É a produção aquela da colônia, da roça, daquele que produzia o trigo, a cevada, o milho, a carne, e que ia comercializar nas pequenas cidades, no país, nos distritos. E qual seria a data, professor? Desenvolvimento particular no caso do Rio Grande do Sul. Qual seria a data? Porque o senhor disse que foi uma convenção política, mas qual seria a data correta?
A data de fundação, né, até levando em consideração a facilidade e os meios de transporte para a época, né, e os registros que se tem. Por exemplo, onde é que é mais próximo para chegar partindo de Porto Alegre, né? Porque todo o gerenciamento, o estudo dos engenheiros, dos agrimensores se faz a partir de Porto Alegre. Quando se pensa em ocupar o norte do estado, qual é a via, qual é a estrada que existia para o norte do estado? É a bacia do Taquari-Antas, né? Bacia do Taquari-Antas, que depois vem até a década de 30, até a década de 40, ser responsável pelo transporte de 60% de toda a produção agrícola que vem ser realizada no estado. Falo dos rios, né? Mas a data de 24 de maio de 1870 é a data em que o João Sertório assina a criação das colônias Condedeu e colônia Dona Isabel, que são as primeiras a ser fundadas. Ah, sim, a criação das colônias. A colônia Caxias vem ser fundada em 1875 como Fundos de Nova Palmira. Como os alemães não sabiam pronunciar Palmeira, eles pronunciavam Palmira, que fica ali próximo a 116, onde sobe para Caxias, faz divisa ali com Nova Petrópolis, né? Então, a data em que se criam as duas primeiras colônias é 24 de maio de 1870. Mas já tinha italianos... Essa data não permaneceu pelos motivos que eu elenquei. Mas já tinha italianos em 1870, no que vieram a ser depois Garibaldi e Bento Gonçalves? Sim, existem registros. A colônia, digamos assim, a primeira colônia a ser ocupada, né? Bom, vamos fazer uma pequena digressão que é importante. Para fins de localização do território, estão nos registros, Capitão Arruda, em 1862, ele sobe o rio Taquari e ele identifica na Barra Mansa, aqui em Santa Teresa, né, as condições ideais para o estabelecimento das duas primeiras colônias, que vão ser Condedeu e Dona Isabel, né? A circulação, a outra via de circulação por estradas, né, picadas, que eram percorridas pelos caigangues, pelos indígenas da época, né, e que vai virar a BR-470, que sai de Montenegro e que vai em Barracão, em Santa Catarina. Essa estrada que os traçadores utilizam para subir a serra e fazer a medição dos lotes, né? Então, naturalmente, quais são os primeiros lotes a serem ocupados em 1871? As primeiras casas a serem construídas vão ser no território de Garibaldi. Posteriormente, que se chamava Condedeu, evidentemente em homenagem a todas as cidades, né, possuíam os seus heróis ligados à monarquia. Bento Gonçalves, Dona Isabel, a princesa Isabel. Santa Teresa aqui, a Teresa, a esposa do imperador. Depois, à medida que o tempo passa, e com o acirramento da elite entre monarquistas e republicanos, vai se apagando aos poucos os nomes do império, né? Então, por exemplo, Santa Teresa vira Santa Teresa, né? O nome permanece o mesmo, mas ela acaba virando uma santa, ao invés de ser a imperatriz. Bento Gonçalves, que era a Isabel, vira Bento Gonçalves em homenagem à Revolução Farroupilha. O Condedeu, que era o ministro, acaba virando Garibaldi em homenagem à participação do Garibaldi na... Então existe nessa decisão, né, de adoção da data comemorativa, ela tem a ver com o contexto histórico, que é importantíssimo, né? Não se pode prescindir dessa disputa entre republicanos e monarquistas, especialmente no Rio Grande do Sul.
Professor, a gente já falou em episódios anteriores bastante sobre a Serra Gaúcha, sobre a Quarta Colônia, sobre aqueles italianos que ficaram em Porto Alegre, nas outras cidades do Rio Grande do Sul, nas áreas urbanas, e nesse episódio nós vamos viajar um pouco mais. Eu gostaria que o senhor explicasse como se deu a chegada dos imigrantes italianos e dos seus descendentes em outras regiões muito importantes, por exemplo, Passo Fundo, Erechim, no norte do Rio Grande do Sul. Perfeito. Então, os americanos, de uma forma geral, foram muito mais competentes do que nós, no sentido de publicizar, de levar ao mundo a história da ocupação do oeste americano, né? Mas eu diria assim, comparando o oeste americano, afora a questão das guerras indígenas, com o que foi produzido e o que se deixou de civilização no norte, no oeste do Brasil, em função da colonização, em italiano se dizia é um scherzo, é uma brincadeira. Por quê? Porque esse processo de 100 anos, se a gente tomar a data de 1875 ou 1870 a 1970, esse é um grande erro dos historiadores, preciso abrir aspas aqui, é de permanecer sempre estudando a história em uma década, em 2 décadas. O processo de colonização, ele é ativo até hoje, e a expansão territorial, ela permanece até hoje. Mas se a gente considerar 100 anos, né, quando se fez as comemorações em 1975, do centenário, né, o que aconteceu até aquele momento? A colonização italiana, e depois também a colonização alemã, a colonização polonesa, em menor número, ocuparam 5.000 quilômetros de território. Partindo de Santa Maria, a cada 10 anos se ocupava, basicamente, 500 quilômetros de território. Quer dizer, saindo, primeiro momento, 1875 a 1885, para ter em mente, né, se ocupou todo o lado esquerdo da bacia do Rio das Antas, as velhas colônias. Então, em 10 anos, Caxias, Bento, Garibaldi e todos os distritos que hoje são municípios, Pinto Bandeira, Montebello, Santa Teresa, Coronel Pilar, toda essa área aqui estava ocupada, né? Nos 10 anos seguintes, é ocupado o lado direito do Rio das Antas. Então, ocupa praticamente um território de 500 quilômetros em 10 anos. Nos 10 anos seguintes, se ocupa até mais. Então, se funda a colônia Antônio Prado, que foi fundada antes, mas foi ocupada depois, Alfredo Chaves, Veranópolis, Nova Prata, subindo, São Domingos do Sul, Vaz Amaral, toda a colônia Guaporé, que também é ocupada nesse período, né? A colônia Guaporé, que nasce lá em Mussum, e vai até Nova Bassano, né? Ela confina com o Rio da Prata. Então, tem num segundo momento a ocupação do lado direito do Rio das Antas, que vai até 1900. Esses são os pioneiros, né? Depois eu queria também voltar e ilustrar quem são esses pioneiros, né? Rapidamente. A seguir se tem já... Então, basicamente a informação também importante é que nas velhas colônias, do lado esquerdo do Rio das Antas, predominam imigrantes. Já as terras ocupadas, as primeiras famílias tendo 10 a 15 filhos, esses filhos têm necessidade de novas terras, de se ocupar. A primeira geração no Brasil. A primeira geração atravessa o rio, funda Arvorezinha, Ilópolis, Mussum, Guaporé, Marau, Nova Bassano, enfim, vai se subindo. Já no final do século XIX. No início do século XX se tem a ocupação de todo o norte do Rio Grande do Sul. Então, Erechim, São Valentim, Aratiba, lá na fronteira, se vai em direção aos municípios que fazem confim com o Rio Uruguai. Vão até as missões. Né? Vão até as missões. A transferência das atividades econômicas. A madeira que, por exemplo, construiu Porto Alegre, que saiu da beira do Rio das Antas, essa madeira vai começar a sair
do rio Uruguai. Então nós temos basicamente até 1900 a ocupação do Rio Grande do Sul. Sim. No início do século se ocupa todo o oeste de Santa Catarina. É uma busca em direção ao norte. Aí se funda Xaxim, Chapecó, Concórdia, enfim, todo o centro de Santa Catarina, que são os nossos primos, né? São os filhos, é a primeira geração, já o início da segunda geração. Aí eu diria assim, isso acontece até 1920, né? Nos anos 30 e 40 se faz toda a ocupação do estado do Paraná, 30, 40, 50. Então, as famílias continuam avançando, né, em direção ao norte. No Paraná, por exemplo, Cianorte, fica todas próximas a Foz do Iguaçu, Cascavel, Santa Teresa do Oeste, Medianeira. Se a gente vai pegar o elenco telefônico, por exemplo, qualquer uma dessas cidades que eu citei, tu vais encontrar basicamente 50% do elenco telefônico de Bento, Caxias, Garibaldi, Farroupilha, Flores da Cunha, Guaporé, etc. Na medida que tu sobe ao norte, os filhos e os netos, e hoje nós temos lá em cima os bisnetos, né, que já ocuparam lá Bonito, por exemplo, no Mato Grosso. Pouca gente sabe que aquela zona de Dourados, Bonito, que vai em direção a Cuiabá, Primavera do Leste, mais acima Ariquemes, em Rondônia, Alta Floresta, no Mato Grosso, onde caiu aquele avião da TAM, né? Não da Gol, o avião da Gol que foi cortado que os indígenas demoraram semanas para poder entrar no território, árvores de 50, 100 metros, né? Então essa ocupação ilustra e ela também demonstra o seguinte: quem eram, se tu me permite, preciso fazer uma ilustração. Eu só quero antes disso, professor, o tempo corre rápido aqui. Nessa parte do Rio Grande do Sul, o senhor falou ali a região norte do estado, Planalto, os italianos foram também com outras origens étnicas ocupar a região das Missões, correto? Ali o entorno de Santa Rosa, aquela região também italianos, correto? Sim. Ali tem inúmeras colônias de Juí, né? Inúmeras colônias que não são mais colônias, porque as colônias inicialmente eram, por exemplo, aqui Bento Gonçalves, são colônias provinciais. Sim. Tem linha de Treviso, linha de Vicenza, linha de Belluno, linha de Mantovanos, etc., friulanos, né? Quando passa o rio já não existe, Guaporé já não tem essa característica, já são colocados os filhos e também os imigrantes sem uma distinção de procedência. Certo. Quando chega lá em cima, né, poloneses e alemães, Roca Salles, por exemplo, a parte sul de Roca Salles, ela é uma colônia alemã. A parte norte, que confina com Garibaldi, é uma colônia italiana. E a gente tem em Juí casos assim, Erechim estão colocados hebreus, né, poloneses, italianos, né, colônias conjuntas. Sim, né? E essa ocupação... Nesse processo de ocupação do norte do Brasil, os italianos em primeiro lugar, porque justamente, se tu viajar por toda essa parte do Brasil, né, tu vais encontrar os nossos parentes, os nossos familiares, os nossos cidadãos instalados. Foi um grande êxodo, né? O mesmo êxodo que veio para a Itália, o Rio Grande do Sul perdeu, a gente pode dizer, perdeu uma mão de obra preciosa por não ter realizado essa reforma agrária e o assentamento dessas milhares de famílias que fizeram uma verdadeira revolução, transformaram o Brasil na pequena propriedade do início, né? Porque quem possuía 24 hectares aqui, depois comprava 48, comprava 100 hectares ali em Cianorte, no Paraná. Então, se vendia também porque era um bom negócio. Sim, né? A terra que valia mais. O Brasil se tornou produtor e autossuficiente em alimentos. Mais do que isso, o Brasil se transformou no maior produtor mundial de grãos e de carne no mundo, né? E o Brasil tem uma composição étnica que é um patrimônio.
Eu diria isso. Isso é um mérito, e é por isso que eu questionei a data no início, né? Um mérito que é do Dom Pedro II. Assim como a Revolução Industrial tem muito a mão de Getúlio Vargas, que foi um grande estadista, o Dom Pedro II foi o que pensou esse Brasil moderno, né? O Brasil etnicamente diversificado, com produção, autossuficiência. O Dom Pedro II trouxe o trem quando ele surgiu na Europa, ele trouxe a fotografia, o daguerreótipo da França, circulou a África e a Europa, Polônia, Itália, Alemanha, em busca da imigração para se transformar nesse Brasil que é hoje, né? Diria assim, falta muito ainda nas cidades o nome do Dom Pedro II, né? Que ele foi omitido por questões, em muitos locais, por questões políticas. O senhor falou, né, já essa ocupação norte, missões, já de uma primeira geração, já dos filhos dos imigrantes que chegaram ao Brasil. Mas o senhor gostaria de falar sobre os pioneiros que ocuparam basicamente as velhas colônias? Os pioneiros, né, esses pioneiros, quem é essa gente que ocupa o Rio Grande do Sul entre 1870 e 1890. Isso ainda é necessário voltar a reescrever a história, porque eu mostrei antes o livro do cinquentenário, né? Aqui. Mas todos os demais, eles contam uma história muito do progresso do comerciante. Esse é o do comerciante, mas hoje se conta a história da indústria, né? Então, das grandes indústrias. Mas a história mais belíssima, a história mais forte, contundente, ela está lá no fundo da roça, lá em Ibarama, no lado de Sobradinho. Ela está aqui em Dois Lajeados, naquele que ficava no último lote do Rio das Antas. É esse imigrante que passou 1000 anos de servidão coletiva, né? Quase um escravo. Servidão coletiva porque na Itália, por 1000 anos não podia sair da propriedade. Era um trabalhador temporário, trabalhava 9 meses, depois ficava no inverno fazendo filó e pequenas atividades dentro das casas para poder sobreviver, né? A Fundazione Benetton realizou uma pesquisa para entender quem é que imigrava entre 1875, porque nesse primeiro período, de 1870 a 1900, nós temos os colonizadores, não temos os profissionais. Profissionais não vieram nos primeiros anos. Por quê? Profissionais chegam, os ferreiros, o Molinari, enfim, os de atividades artesanais, eles vêm quando a cidade já está construída, quando os colonos já abriram o território, quando o conhecimento do território e a produção agrícola já se realiza, né? Então, quem são esses imigrantes? Esses eram pobres. Nossos bisavós eram gente muito pobre, eram os venezuelanos, eram os peruanos, eram os africanos que estão em cima das barcas, né? Eram esses, né, que morriam. As mulheres morriam, a média de idade em 1875 era 28 anos, e para os homens eram 34 anos, devido à alta taxa de mortalidade. A média de família eram 4, 5 filhos, aqui ela passa, devido à produtividade, para 15 filhos. Por quê? Solo virgem, intocado, com gente que sabia da agricultura desde a República de Veneza. A região de imigração são as Montanhas Vênetas, onde se produziu o melhor da civilização. Veneza com o Renascimento, mas quem estava lá na montanha aprendia a ser um cegueiro, serra, tem um branco agora, uma palavra, serra-lenha, enfim, que vai extrair a lenha, né? Serralheiro. O serralheiro, isso. Que nós temos aqui as serrarias na nossa região, são serrarias venezianas, né? Então, esse agricultor que está lá na montanha, ele realizou um aprendizado lá do período feudal, ele realizou um aprendizado da República de Veneza, depois de dominação francesa com Napoleão, dominação austríaca, enfim. É um imigrante o imigrante italiano, atrasado tecnologicamente em relação à Alemanha, à Inglaterra, à França, né? Estavam na frente. A Itália vive um período
terrível de falta de mão de obra, de conseguir realizar essa revolução industrial. Eu diria assim, o Brasil, por sorte, conseguiu captar toda essa gente que sabia fazer um pouco de tudo, mas sabia, sobretudo, sobreviver em 1 hectare. Minha família, minha nona contava que quando o gadanho, eles iam cortar a alfafa, entrava no lado, levantava o gadanho, ele entrava no pedaço do vizinho. E quando o gadanho descia, ele entrava no gadanho, no terreno do outro. Então, alimentavam as famílias, né? E sofreram, nesse período da imigração, o que tem de pior, que é a pelagra, né? Pelagra. O que é? A falta de proteína animal, né? A pessoa fica rústega, fica feia, fica com cor de vinagre, né? E, além disso, a pelagra, ela causa uma terícia, um cansaço que a pessoa nunca mais consegue se recuperar. Então, a Fundação Benetton estudou esses imigrantes, eram gente pobre, mas gente que queria ascender, crescer economicamente, queriam se tornar o senhor da própria propriedade. Alimentavam esse desejo de assistir um grande proprietário rural, né? Alimentavam esse desejo de ser igual a ele, de possuir o cavalo, de possuir uma propriedade, de alimentar a família, de ter a própria casa, né? E esse sonho ele vai se realizar aqui no Brasil, né? E isso nós temos também, Staldi, caro Tedesco, a gente pode também, se for o caso, analisar um pouco as consequências negativas disso, né? Mas nós temos, sem dúvida... Acho que sim, professor, a gente já está se encaminhando para o fim. Por favor, entre nesse ponto aí que nem tudo foi, né, uma maravilha. Nem tudo foi uma maravilha, hein? Então, eu poderia te acrescentar, dizendo assim, finalizar fazendo uma autocrítica, né? A gente tem hoje a extração de madeira, por exemplo, no oeste brasileiro. Nós temos um pouco da devastação do território, né? Isso se deveu porque os imigrantes vieram com uma cultura de colonização, né? Tiveram que realizar um aprendizado. Então, o primeiro aprendizado foi realizado aqui no Rio Grande do Sul, né? De aprender a abrir o território, de conhecer o clima subtropical, depois de conhecer o clima tropical, de conhecer o clima equatorial, de como se abre a floresta, de como se transporta a madeira, de como se realiza o plantio, porque lá eles viviam num clima temperado e aqui eles vão ter que fazer esse autoconhecimento, né? Mas se a gente pudesse fazer 2 críticas ao processo de colonização, uma é a questão da devastação, né, do cerrado, né, que propiciou, por um lado, a grande produção de carne e a grande produção de grãos, de trigo, de milho e de soja, né? E, por outro lado, nós temos uma ideologia, né, que foi cultivada, eu estava explicando mil anos antes, né? Porque a gente tem a disseminação de um conservadorismo político a nível de comunidade italiana, que se reflete de tempos em tempos. Por quê? Porque esse imigrante, chegando empobrecido, ele vai sempre se identificar, muitas vezes é uma questão de analfabetismo da memória, preciso dizer, né? Que famílias imigrantes, por exemplo, constroem castelos de pedra. Construir um castelo de pedra em termos de arquitetura é homenagear quem explorou as nossas famílias por 1000 anos. Não faz parte da história. Os verdadeiros castelos de pedra são as casas de pedra que foram retiradas do solo e que serviram de primeiro abrigo para as nossas famílias, né? Então, existe se a gente pegar as fotografias lá que estão nos museus de Cesio Maggiore, na província de Belluno, lá no Museu de Gênova, né? Se a gente pegar as fotografias, quais eram as notícias e as fotos que eram enviadas daqui? Eram as nossas famílias, os nossos colonos, em cima dos cavalos, porque ter um cavalo era que nem ser o senhor, né? O senhor proprietário. Então, esse sonho ele foi realizado aqui. Isso depois vem incorporado também com a ideologia dos CTGs, do tradicionalismo, né? E vai ser cooptada pela comunidade italiana, tanto que o município do Rio Grande do Sul que mais possui CTGs é Caxias do Sul.
Professor e historiador César Augusto Prezi, muito obrigado pela aula, professor. Volte sempre. Se lei me permite, para fazer uma homenagem a ti, Leandro Stout, é o encerramento do programa, eu vou fazer uma citação que é o aprendizado que a minha família e os meus irmãos, e que a gente ouvia do meu nonno e do meu pai. É uma citação em italiano que diz o seguinte: quando il nonno non racconta, quando il nipote non ascolta, rompe-se o ciclo da memória, rompe-se o ciclo da vida. Vou repetir. Quando il nonno non racconta, quando il nipote non ascolta, rompe-se il ciclo della memoria, rompe-se il ciclo della vita. O que significa? É que, para nós descendentes, a memória a memória ainda é oral. A nossa história não é a oficial, a nossa história é aquela que foi vivida, que está no DNA das nossas famílias, né? E é também a síntese desse programa maravilhoso que fizesse e vai ficar como legado para a comunidade gaúcha. Um saludo, caro amigo. Até mais. Muito obrigado, professor. E assim vamos ficando por aqui, nesta temporada. Foram 12 episódios. Se você chegou agora nesse, ouça os 11 anteriores, reconstituindo essa história da imigração italiana aqui no estado, e nesse episódio falando também já da expansão, da continuidade do processo migratório para outras regiões do Brasil. Todos os episódios ficam disponíveis no canal GZH no YouTube. Essa temporada que teve um oferecimento de Supermercados Andreassa para toda a família. Farroupilha, berço da imigração italiana no estado, 150 anos de história e o orgulho das suas origens. Casa Valduga, o tempo molda o vinho, a história molda o legado. Nostrale, cidadania italiana, sua cidadania é o nosso compromisso. UX, explore, cresça e conquiste. E Sicredi é ter com quem contar. Em breve, mais uma temporada do Aconteceu no Rio Grande do Sul com um outro tema da história do nosso estado. Até lá, tchau!